Agora a gente vai dar uma olhada com mais carinho, com mais cuidado aqui, no código-fonte do arquivo estrutura, que é o programa responsável por gravar dados em um arquivo. Bom, esse programa, a gente pode começar a analisar ele aqui, ó, a partir dessa estrutura. Então eu tenho a definição de uma estrutura chamada aluno, que contém um nome, um RA e um telefone, sendo que o RA aqui é do tipo inteiro, o nome é um vetor do tipo char, o telefone também é um vetor do tipo char. Okay, então tem uma estrutura definida. Aqui eu começo com a minha função principal. A primeira linha de código, de fato, da minha função principal é a criação de um ponteiro para o arquivo. Então é uma variável que vai ser utilizada para fazer referência a um arquivo. Vejam bem que ela recebe aqui na segunda linha o resultado, né, o retorno da chamada de uma função. Essa função fopen é uma função responsável por abrir um arquivo para manipulação em C++. No caso, o nome do arquivo está aqui, ó, alunos.txt. Lembra que essa extensão, esse .txt, não quer dizer nada. Na verdade, ele é só um nome, é um label. Quem usa essa extensão é o sistema operacional. Ele faz uso dela para poder vincular um aplicativo para abrir esse arquivo quando esse arquivo aparece aí no meu sistema de arquivos. Mas, na verdade, o que determina o tipo do arquivo não é o que vem depois do ponto, e sim o tipo do dado que eu estou guardando dentro dele. Esse segundo parâmetro, então, vai me dizer um pouco mais sobre essa questão. A letra A é append, quer dizer que eu vou abrir um arquivo. Se esse arquivo não existir, ele cria, tá? Isso é uma característica da função fopen. E se esse arquivo já existir e possuir conteúdo, ele aponta para o final do arquivo. Ou seja, quantas vezes eu abrir o arquivo utilizando essa função com esses parâmetros, ele vai abrir o arquivo e posicionar no final. Se eu insiro alguma coisa, ele insere alguma coisa a partir do final do arquivo. E esse mais, logo depois o B, quer dizer que o tipo do arquivo vai ser binário. Eu vou guardar dados binários nesse arquivo, não dados, por exemplo, do tipo texto. Tá ok? Bom, a próxima linha é criar uma variável do tipo aluno. Essa variável alu aqui é do tipo dessa estrutura aqui. Então o alu, na verdade, é um tipo complexo, um tipo composto, que possui variáveis dentro dele. Então o alu tem um nome, um RA e um telefone internamente, certo? Quando a gente dá dois cliques em cima de uma variável, é interessante que o CodeBlocks ele marca todas essas variáveis aqui no fonte visível, ativo, para a gente ver onde que essa variável está sendo utilizada. Bom, entendido as três primeiras linhas aqui do código, vamos para a quarta linha. A quarta linha é um comando de impressão na tela, onde o programa vai imprimir essa mensagem, digite um nome na tela. E logo em seguida vai recuperar esse nome digitado pelo usuário e armazenar onde? Na variável alu, que é uma variável do tipo aluno, que é, na verdade, uma estrutura, que está aqui em cima, certo? Só que vai guardar num campo específico dessa estrutura, que é no campo nome. Então ele vai pedir para o usuário digitar um nome e vai guardar em alu nome. Da mesma forma, vai pedir para o usuário digitar um RA e guardar em alu.ra. E pedir, por fim, para o usuário digitar um telefone e guardar em alu.tel. Então eu vou armazenar dentro da variável alu, que é do tipo aluno, que é uma estrutura, os campos nome, RA e telefone digitados por um usuário. Logo após esse processo, eu vou pegar essa estrutura que está agora completa, ou seja, que os atributos ali definidos dentro dessa estrutura já receberam valor, esse valor veio do usuário, eu vou pegar isso e gravar no arquivo. É o que essa função fwrite faz. F de file, né? File write, escrever no arquivo. O que ele vai escrever? Então ele vai escrever um i-comercial alu, que é a variável que está com os dados da estrutura, que está com aqueles dados que o usuário preencheu. Ele vai guardar alguma coisa no arquivo de um tamanho de um aluno. Pensa só, como aqui eu estou trabalhando com um arquivo do tipo binário, quando eu dou o comando fwrite, eu tenho que falar o tamanho do dado que eu estou guardando. Então eu falo, ó, onde está o dado está em alu. E o tamanho desse dado. O tamanho aqui, no caso, vai ser calculado em função do nome, do RA e do telefone. Essa estrutura aluno poderia ser maior ou menor. Então, quando eu dou um comando sizeOf, que é uma função aluno, essa função retorna para mim o tamanho dessa estrutura. Eu não preciso preocupar exatamente com quantos bytes uma variável int ocupa no aplicativo C++ para um ambiente X ou Y.
né? A função sizeOf já vai me retornar isso de maneira mais precisa. Esse número aqui é a quantidade de elementos que eu quero gravar. Eu poderia não gravar um aluno só, poderia estar gravando um bloco. No nosso caso, a gente está gravando um só. E por fim, o último parâmetro dessa função é o arc. Quem é arc? Eu dei 2 cliques aqui intencionais para a gente ver onde esse arc está aparecendo. É exatamente a variável que recebe a referência para o arquivo, que no caso, pegadinha, não é texto, é um arquivo binary, binário, guarda dados binário. Na verdade, eu gravo uma estrutura. A estrutura ela define um modelo do dado que eu vou gravar no arquivo. Essa estrutura vai me facilitar muito também no processo da leitura, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então o que o programa faz é isso. Define uma estrutura, abre um arquivo em modo binário, append, ele aponta para o final do arquivo, caso o arquivo já exista, solicita ao usuário os dados. Esses dados ele está armazenando em variáveis, na verdade, numa variável alu, que é uma variável do tipo estrutura, né? Então ela possui subvariáveis, podemos dizer assim. Após isso, ele grava essa estrutura alu num arquivo arc, que é o nosso arquivo aluno.txt, né? Que aqui é a extensão, novamente, uma pegadinha. Então esse aí é o código-fonte do nosso arquivo estrutura.